De Deus, convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Salmo 105. Salmo 105, nós vamos ler apenas um versículo e nós vamos desse versículo extrair a orientação de Deus para nós. Esse versículo aqui, irmão, ele mostra para todos nós uma mentalidade que nunca devemos querer possuir, uma mentalidade perigosa que destrói a vida e faz com que nós, quando mais precisarmos, teremos dificuldades. Salmo 105, versículo 4, somente esse versículo, Salmo 105, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Presta atenção, a mentalidade perigosa que muitas pessoas têm vivido é de buscar a Deus somente quando as coisas estiverem ruins. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão associando que precisam de Deus ou não, por como estão vivendo. Se estão vivendo com dificuldade, eles associam que precisam de Deus. Se está tudo bem com eles, eles associam, está tudo bem, fica tranquilo, eu não preciso de Deus. Ele não fala isso, mas o comportamento das pessoas demonstra isso. Por quê? Porque se a pessoa, ela entende que ela precisa de Deus, ela entende que não precisa porque as coisas estão ruins. Ela precisa porque ela é ser humano e precisa de Salvador. Ter as coisas ruins ou funcionando na nossa vida não deve ser o motivo que faz com que nós venhamos a buscar a Deus. Esse tipo de comportamento é daquelas pessoas que ainda não conhecem Deus. Quem não conhece Deus tem já na sua mente que ele, só quando ele estiver passando por apuro, só quando ele não tiver condição de resolver os seus problemas é que ele deve buscar a Deus. Assim é o mundo, mas nós, filhos de Deus, não devemos ter esse pensamento para buscar ou não a Deus. O salmista está dizendo: buscai ao Senhor. Então eu devo ter isso como princípio na minha vida. A mentalidade de um verdadeiro filho de Deus é que eu preciso buscar a Deus. Está tudo bem? Eu preciso buscar a Deus. Não é só na hora que as coisas estão ruins. A pior coisa que pode acontecer com um homem é ele ter essa mentalidade, uma mentalidade de uma pessoa, vamos dizer assim, ingrata, porque ele só busca Deus quando precisa. É uma mentalidade de ingratidão. Não deve ser essa mente que nós temos que ter. Nós temos que buscar a Deus porque necessitamos dele, porque somos seres humanos conscientes de que sem Deus não há salvação. Amém, pessoal? Buscai ao Senhor e a sua força. Agora, quando que eu devo buscar? Quando eu tenho problema? Não, continuamente. Eu devo estar todos os dias buscando a Deus. Eu não posso limitar a minha comunhão com Deus somente nos momentos difíceis, mas buscá-lo sempre. A minha vida com Deus deve ser igual uma planta, sempre precisa de água. Eu sempre preciso estar regando constantemente para que eu possa crescer e florescer. Mas, irmãos, é muito comum as pessoas terem essa mentalidade e você tem que vigiar para que você não seja tomado com esses pensamentos. Não ache que essa mensagem não é para você. Hoje você talvez possa não precisar, mas pegue para você, porque amanhã o diabo vai querer te levar talvez para esse caminho, um caminho de que está tudo bem, está tudo certo, as coisas estão funcionando, minha família está bem,
meu emprego está ali, está garantido, eu tenho condição de sobreviver. Meu irmão, não é por esse caminho que nós temos que servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus porque eu tenho consciência de que eu preciso de um Salvador. Eu dependo de Deus, eu fui criado por Ele e para estar nele. Quando Deus fez o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós saímos de Deus. Portanto, o nosso habitat natural é Deus. Assim como o peixe, o habitat natural dele é o rio, é o mar, o nosso habitat natural é a presença de Deus. O diabo vai querer nos enganar, ele trabalha de forma sutil, levando vocês, todos nós, a um pensamento de que se está tudo bem, está tudo bem. Eu não estou no pecado, eu não estou numa vida de imoralidade, eu estou tudo tranquilo, está tudo bem, eu estou em comunhão com Deus. Não, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo: buscai a face. Quando a palavra de Deus diz buscai a face do Senhor, representa intimidade. Representa intimidade. Muitos de vocês já aprenderam isso, mas vale dizer novamente para quem já aprendeu e para aqueles que não aprendeu, ensinar. A mão eu dou para qualquer pessoa, a face eu dou para quem é íntimo. Eu não saio cumprimentando todo mundo, deixando dar beijinho no meu rosto, eu não deixo, você provavelmente também não. Mas a mão, por educação, você oferece para todo mundo. Deus oferece a mão dele para todos. A mão de Deus é o poder de Deus. O poder de Deus está disponível para todos, mas a comunhão não, a comunhão é só para os íntimos. Então nós não podemos ter o pensamento de que está tudo bem, minha vida está bem, eu tenho emprego. Você está tendo o poder de Deus, mas e a comunhão? Se você tiver uma mentalidade de ter só aquilo que a mão dele pode te oferecer, nós somos um pobre, miserável pecador. Não pode ser assim. Deus não nos chamou só para oferecer a mão, Ele quer algo a mais, Ele quer intimidade conosco. Então por isso o salmista está dizendo: buscai o Senhor. Primeiro ponto, eu devo ter em mente que a minha vida é como essa planta, é como uma planta, eu tenho que estar sendo regado diariamente, então eu vou buscar o Senhor. Buscai o Senhor, buscai a sua força. Eu tenho que buscar em Deus a força. Buscai a sua face continuamente. Deus quer comunhão comigo todos os dias. Meu irmão, só o ingrato busca a Deus na hora que a água bate aonde você pensou. Amém, pessoal? Só o ingrato busca a Deus quando as coisas apertam. Só o ingrato vai buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. Meu irmão, não é esse pensamento que temos que ter. Vou repetir, a pessoa que está no mundo, ou mundano, aquele que não conhece Deus, Deus é tolerante com ele, porque ele não conhece, ele ainda é cego, ele não tem conhecimento, então para ele há uma exceção. Mas para aqueles que já foram alcançados, já foram abençoados, que já tiveram experiência com Deus, meu irmão, Jesus mostra isso quando ele cura os 10 leprosos e somente um volta para agradecer. Quando esse volta para agradecer, Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os outros 9? Cadê eles? E aquele que voltou para agradecer não recebeu só a cura, ele recebeu a salvação. Então nós temos que entender, meu irmão, que a cura foi para os 10, mas a salvação foi só para aquele que foi grato. O que nós queremos de Deus? Nós queremos cura, nós queremos prosperidade, nós queremos a vida funcionando, nós queremos as coisas boas dessa vida. Ok, só isso, sou pobre, miserável, porque só isso não é o que Deus tem para oferecer. A maior riqueza que Deus tem para oferecer é a comunhão com Ele, é a intimidade com Ele. Não é eu receber, mas é eu ser. Eu sou o seu filho, e como sou o seu filho, tenho comunhão com Ele, e por isso eu posso ter a cura, a prosperidade e todas as outras coisas. Meu irmão, é isso que nós precisamos ter em mente. A nossa mente não pode ser a mente de um ingrato, que vai dizer para Deus: hoje eu não vou na igreja. Está tudo bem. Hoje eu não vou na igreja, por quê? Eu fui domingo. E se você tivesse um câncer, você ia ter a mesma mentalidade? Quem tem essa mentalidade, na hora que aperta, ele busca a Deus.
Quando a pessoa está tudo bem, tudo é uma desculpa. Ah, não, está tudo bem, eu fui domingo, não estou no pecado, eu estou trabalhando, está tudo bem com a minha vida. Será que essa pessoa que diz isso, na hora que a coisa apertar, ele vai dizer isso, ou ele arruma tempo? Ou ele busca Deus? Meu irmão, isso é o mal do ser humano. O ser humano caído, meu irmão, ele não sabe optar pelas coisas mais valiosas. Quantas pessoas hoje estão dizendo que eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo de fazer uma boa alimentação, eu não tenho tempo para isso. Depois vai ter tempo para ir na Unicamp fazer tratamento. Por que ele não soube fazer uma boa escolha? Por que ele não soube? Porque a mentalidade foi afetada, irmão. Quando o homem caiu, a mentalidade natural que Deus nos criou para viver, abençoados, essa mentalidade foi afetada, e o homem não sabe optar, naturalmente falando, por aquilo que é valioso. Mas nós somos o povo de Deus, temos a mente de Cristo, devemos saber, meu irmão, com essa mente recriada, renovada, devemos saber optar por aquilo que é eterno, pensar nas coisas que são do alto. Amém, pessoal? Deus não é, meu irmão, punitivo, Ele não está pronto para punir ninguém, não é Deus quem vai fazer isso, mas sou eu. Se eu não busco a face do Senhor, se eu não busco a força do Senhor, se eu não busco ter comunhão com o Senhor continuamente, se eu não estou regando, sendo ali regado diariamente, quando vier as lutas eu estou enfraquecido. Até nesse momento, o diabo vai vir e vai dizer, lembra aquele dia, você não foi para a igreja, não foi buscar, você não foi adorar? Mas quando a pessoa ela não veio adorar, o que ela falou? Eu não preciso estar na igreja para ser de Deus, eu não preciso estar na igreja para servir a Jesus. Meu irmão, as pessoas são tão hipócritas, os que dizem isso, que se você olhar para aquelas pessoas que dizem isso, quando eles não estão na igreja, eles não fazem uma oração. Mas o hipócrita diz, eu não preciso estar na igreja para falar com Deus. Pergunta para esse hipócrita, quando ele não está, se ele fala. Aqui é um lugar, meu irmão, onde nós somos treinados para ter comunhão com Deus. Você está sendo treinado neste momento a adorar a Deus, a falar com Deus, a ouvir a Deus. Se você faz isso diariamente, quando você sai daqui, você consegue fazer. Agora, se você não é treinado, meu irmão, não adianta. Estão me entendendo, sim ou não? Não adianta falar, meu irmão. Se eu estou ali treinando, se eu sou um jogador de futebol, estou treinando todos os dias, se eu entrar em campo eu vou me dar bem, porque eu estou treinando. Mas se eu fico parado e falo, eu já sei jogar bola, quando eu entrar em campo não vai dar certo. Por quê? Porque eu estou enferrujado, não vou conseguir reagir. Assim é o mundo espiritual. Por isso Paulo ele diz, aquele que corre deve correr da forma correta, aquele que luta deve lutar da forma correta. E como que um lutador luta de forma correta? Primeiro, ele treina. Primeiro, ele se prepara. A vida espiritual não é diferente. Eu devo buscar continuamente a face do meu Deus. Comunhão. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos milagres e ficamos maravilhados. Olha que Deus grande e poderoso. Mas por que Deus não faz mais milagres hoje? Deus mudou? Não existe mais milagre? Talvez nós não somos como o povo de antigamente, meu irmão. Talvez nós não ouvimos a Deus como o povo antigamente ouvia. Talvez nós não oramos mais como o povo de antigamente orava. Essa geração é uma geração, meu irmão, que está tendo muitas coisas, muito fácil as coisas. E vai ficar mais fácil. Daqui a alguns anos, não vai ser só Deus que vai curar o cego. A medicina vai conseguir dar vista aos cegos. Os coxos vão andar. Os surdos vão ouvir, a ciência vai se multiplicar, e tudo pode acontecer num abrir e fechar de olhos. Daqui a pouco, meu irmão, as pessoas não vão precisar mais de Jesus para ser curado, a ciência vai curar. Como muitas coisas, você não precisa mais de Jesus, você consegue sozinho. Por quê? Porque a vida melhorou, e tem que ser assim, tem que ser assim. Por quê? Porque nos últimos dias não vamos poder buscar a Deus pela necessidade, vamos ter que buscar a Deus por aquilo que Ele é. E o povo que está sendo treinado em buscar a Deus pela sua necessidade,
Na hora, meu irmão, que o anticristo estiver governando, estiver operando, curando o cego, curando o surdo, fazendo o coxo andar, fazendo coisas extraordinárias, através da ciência ou através de sinais, o que esse povo vai fazer? Não aprenderam a adorar a Deus e a servir a Deus por aquilo que Ele é. Quando vão buscar Deus? E aqui está o golpe do diabo. Não seja assim, meu querido. A palavra de Deus para nós é não buscar a Deus porque precisamos. Se precisar, nós somos filhos e somos herdeiros. Mas não é isso que nos motiva a buscá-lo. Vamos buscá-lo porque nós o amamos. Vamos buscar porque nós o servimos. Vamos buscar porque Ele é o nosso Senhor. Vamos buscar porque Ele é o nosso Salvador. É porque Ele faz? Não, é por quem Ele é. Ele é o nosso Senhor. Amém? A ciência vai se multiplicar. Muitas coisas você não vai precisar mais de Jesus. Se nós pegarmos aqui, eu podia nomear muitas coisas aqui. Se nós pegarmos aqui, esse tempo que nós vivemos, coisas que nós conseguimos sozinhos, que alguns anos atrás, você precisava de oração, você precisava de fé para conseguir. E hoje você não precisa mais disso, não precisa mais. Hoje você consegue com as suas forças. Quantas coisas a ciência não resolve hoje? Quantas coisas? Não é verdade, pessoal? Quantas coisas o homem evoluiu e consegue fazer? Meu irmão, o final do tempo é isso. Se nós pegarmos na época de Jesus, uma das coisas mais difíceis daquela época, que o povo precisava de Deus, e hoje não precisa mais, é a cura da lepra. Leprosos passavam a vida toda jogados no deserto para morrer à míngua, porque não tinha cura. Somente aqueles que Jesus curavam poderiam ser colocados de volta na sociedade. E hoje? Tem lepra? Precisamos de Jesus para curar a lepra? Não. A ciência evoluiu. Se alguém ficar leproso hoje, vai ali, o médico passa um remédio e você é curado. Será que nós vamos servir a Jesus por aquilo que Ele pode fazer? Ou por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Nós não podemos ser esses crentes que estão servindo a Deus por aquilo que Ele faz. Meu irmão, está tudo bem na sua vida? Isso não é parâmetro para você servir a Deus ou deixar de servir. Está tudo bem? Glória a Deus. Não está bem? Não tem problema, eu continuo servindo a Deus. Agora, não está bem? Vou buscar Deus porque as coisas não estão bem. Daqui a pouco eu sumo da igreja. Daqui a pouco eu sumo da igreja. Quer ver uma coisa que alguns anos atrás, não muito tempo, precisava de muita oração para não morrer? No tempo da escravidão. Quantas pessoas sendo escravos eram torturados? E hoje? Legalmente falando, não tem mais. Consegue compreender? Imaginou se a minha vida, se a sua vida, meu irmão, é orar porque você é escravo? Não, você não é mais escravo. Legalmente falando. Tem muito escravo do diabo, escravo do pecado. Não é sobre isso que estou falando, escravo de homens. Amém, pessoal? As coisas mudaram. É ou não é verdade? Quer ver outra coisa que a pessoa não precisa mais da igreja? Há 20 anos atrás, pouquinho, talvez um pouquinho mais, vamos por 30 anos atrás, o povo não tinha acesso a teatro, só via teatro nas igrejas. Hoje qualquer um vai no teatro. Não tinha acesso a show, só via música na igreja. Hoje você vai em qualquer show. Não é verdade? Não tinha acesso, não tinha cinema. Pessoa para ver algum espetáculo tinha que estar na igreja. A igreja proporcionava isso.
A pessoa que não tinha recurso, ela vinha na igreja, ela tinha entretenimento, ela tinha louvor, adoração, ela tinha um teatro, ela participava de teatro, ela participava de cultura. Na igreja ele aprendia a pensar, a ser inteligente. Hoje você não precisa mais da igreja, basta você abrir um celular e estudar. Vai chegar um tempo que você não vai precisar mais da igreja para nada, nem para ser curado. O que move você servir a Deus? O que Ele faz ou o que Ele é? Estão conseguindo compreender, meu irmão? Eu lembro que eu via microfone, guitarra, bateria só na televisão. E a primeira vez que eu vi pessoalmente foi na igreja. Estou falando de 40 anos atrás. E hoje? Antigamente as pessoas queriam passear, o único passeio era a igreja. Quer um exemplo disso? As igrejas católicas, como tinham poder político, faziam com que os políticos fizessem na frente da igreja praça. Por quê? Porque a igreja era o ponto de passeio e a praça era ponto de se conhecerem e conhecer o marido, conhecer a mulher, e ali o passeio deles era a igreja. Hoje você não precisa da igreja nem para passear, você vai ali no shopping, você vai em qualquer lugar, você compra uma passagem na CVC ali e viaja, pode pagar o ano inteiro, você paga a mixaria e vai. Mas a gente serve a Jesus por isso? Daqui um dia a igreja não é mais necessária. Há 40 anos atrás, quando o povo tinha conflito familiar, era o pastor que eles procuravam. Hoje você não precisa mais do pastor, você vai no psicólogo ali, faz uma terapia, paga R$100 por semana e ele ajuda você a resolver uns conflitinhos. Sim, da gente. Exatamente. Então eu ouvi de uma pessoa muito querida isso e me marcou muito assim. Eu falei, eu acho que é essa a mensagem do anticristo para o final. Sim. Ele vai querer dizer para nós, olha, evangelho é para pessoas fracas que dependem de Deus. Para que isso? Exatamente. Então isso vai enfraquecer a fé de muitas pessoas. Exatamente. Desculpa interromper. Imagina, ele deveria estar aqui para ouvir essa mensagem hoje, porque ele entendeu o que Deus quer. Mas aí fica um exemplo, olha que coisa linda. Obrigado por colaborar. Aqui fica um exemplo do que muitas pessoas estão aí fora sendo enganadas pelo diabo. Estão me entendendo? Então hoje a pessoa, ela não precisa mais do pastor para orientar. Para que eu vou falar com o pastor? Eu consigo pagar um psicólogo, eu pago uma terapia. Eu não estou falando que é efetivo, eu não estou aqui nem tratando se é efetivo ou não, mas que é um paliativo, é. Consegue compreender? E mais uma vez, eu não estou falando mal da ciência, eu estou dizendo que a igreja precisa aprender a servir a Deus. O povo de Deus precisa aprender a servir a Deus. Então, no passado, as pessoas tinham muitas razões humanas para estar na igreja. E quem fez isso, fez de maneira errada. Nós hoje não podemos servir a Deus por isso. Por nada. Se você tem alguma limitação, não é isso que tem que motivar você a servir a Deus. Nós temos que servir a Deus porque nós temos um prazo de validade. Nós nascemos com uma certeza: a morte é o nosso destino. E como vamos passar a eternidade? Enquanto muitos homens no passado e hoje estão procurando servir a Deus para viver bem nessa vida, não é esse o Evangelho. O Evangelho é para nos salvar dessa vida. Consegue compreender, queridos? Eu vou repetir. Daqui uns dias, você não precisa mais da igreja para nada.
Você que serve, se tem alguém aqui ou em casa assistindo, que serve a Deus porque precisa, daqui uns dias você não vai precisar mais. Muitas coisas vão estar suprindo o que Deus sempre fez em favor da humanidade. Ainda que seja de forma, repito, paliativa, não efetiva como Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, o que Jesus faz não tem prazo de validade. O que o mundo faz tem prazo. Jesus não. Amém, pessoal? Mas isso, a palavra de Deus sempre nos mostrou, lá no Velho Testamento. Moisés pega o seu cajado, joga no chão, transforma-se em serpente. Faraó, que representa Satanás, olhou para Faraó e falou para Moisés e disse: isso eu também faço. A Bíblia sempre falou a verdade. É a verdade, né? Mas às vezes as pessoas não fazem aplicação da palavra de Deus. O Faraó olhou para Moisés e falou assim: isso eu também faço. Chamou os seus magos, e os magos de Faraó jogou o cajado dele no chão e também se transformou em serpente. Em outras palavras, se Deus faz, eu também faço. O diabo também faz. O homem também faz. Mas o que acontece? A serpente que se transformou, o cajado que se transformou em serpente, que era o de Moisés, engoliu a serpente que foi transformada por Faraó, demonstrando que apesar do diabo tentar concorrer com Deus, o poder de Deus é absoluto. Amém, pessoal? Mas se nós ficarmos nesse pensamento, nós vamos ser enganados e levados para a destruição eterna. Meu irmão, não importa o quanto precisamos, não é esse o motivo que nós o servimos. Pode ser isso que nos atraiu à igreja, um problema insolúvel, uma dificuldade, pode ser isso que nos atraiu, mas nós conhecemos Jesus. Não é esse mais o motivo. Se um dia foi, depois do primeiro encontro, não é mais. Agora não é mais, agora eu conheci Jesus. Agora eu sirvo porque eu amo. Agora eu sirvo porque eu entreguei a minha vida a Ele. Agora eu vou buscar Ele continuamente. Nós já vivemos num tempo que você não precisa nem de pastor mais. Hoje existe inteligência artificial da Bíblia, que você está com um problema e pergunta para ela: estou com um problema. Ela pega e te mostra na Bíblia como resolver aquele problema. Daqui um dia você não vai precisar mais para nada, hein, meu irmão. E é aqui que o diabo ganha. O número da besta 666, muita gente fica pensando muita coisa. O número 666 é o número do homem. 6 é o dia que o homem foi criado. Sexto dia é o número do homem. Não é um monstro, não é um animal de 7 cabeças, é um homem. E por que 3? Trindade. O homem e o homem. Consegue compreender, sim ou não? Quantos, meu irmão, estão aí se perdendo por causa disso? Porque estão servindo a Deus, quando precisam, são crentes fervorosos. Quando estão em dificuldade, são crentes de oração. E quando está bem, meu irmão, meu irmão, não faça isso. Vigia, cuida da sua vida. Cuida. É continuamente. Olha o que fazia Daniel. Daniel 6, vamos pegar o 10 e o 11 só.
Daniel orava, meu irmão, regularmente. Mesmo diante de ameaça, ele não parou. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O rei Dário fez um decreto que qualquer pessoa que clamassem a qualquer um que não fosse por ele, seria jogado na cova dos leões. Meu irmão, olha a importância. Deus sempre disse para nós a importância de servirmos a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Quando veio o decreto, quem orar a Deus ou a qualquer um outro Deus, será jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Continuou orando. Meu irmão, de verdade, eu vejo muito pastores preocupados. Temos que combater isso, temos que combater aquilo. Não pode aprovar a lei tal, não pode aprovar a lei tal. E eu olho para a Bíblia, eles nunca combateram essas coisas. Eles sempre serviram a Deus de forma veemente, que tudo que o homem fazia não era poderoso para destruí-los. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, nós podemos fazer uma resistência, meu irmão. É paliativo. Só Deus age de forma efetiva. Só Deus. Só Deus pode livrar o seu povo. Mas Daniel não servia pelo livramento. Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de constante busca, uma vida como aquela planta que eu disse, que está sempre sendo regada. Quando veio o decreto, o que Daniel fez? Não tem problema. A planta que está sempre sendo regada, quando vem a seca, ela dura. Quando vem a dificuldade, ela passa pela dificuldade. Meu irmão, quantos crentes, estou sendo sincero, você já deve ter visto isso. Ele vive de qualquer jeito, porque está tudo bem. Quando vem o problema, ele dispara querer resolver o problema. Aí ele pede oração. Aí, meu irmão, Deus é misericordioso? Sim. Mas o problema não é Deus, o problema é nós. Quando o Adão pecou, a nossa mente perdeu a noção exata de Deus. Quando o Adão pecou, o que ele sentiu? Após o pecado, o que ele sentiu? Medo. Medo do quê? Ele sentiu medo de Deus. Tive medo e me escondi. Agora presta atenção, por que ele teve medo? Porque o pecado destruiu a noção exata sobre Deus. O homem tem a mente destruída e não tem a noção exata sobre Deus. Quando ele pecou, a mente dele foi deturpada e ele não conseguia mais entender Deus como entendia. Por isso teve medo. Porque como pode ter medo do amor? Como você pode ter medo de alguém que é amor? Mas o que acontece? Ali demonstra a mente deturpada, caída. Então o problema não é que se eu viver uma vida de qualquer jeito, na hora que a dificuldade vir, eu falar com Deus, Deus vai me castigar. O problema não é Deus, o problema é que eu mesmo não vou ter confiança na minha oração, porque eu sei o que eu fiz, eu sei que eu fui relaxado, eu sei que eu usei Deus, eu sei que eu estou usando Deus, e quando eu vou orar, eu não oro com convicção, eu não oro com fé. Então o problema não está em Deus, Deus é imutável, o problema está em nós. A oração não muda Deus, mas a oração me muda.
Deus continua Deus. Só que quando eu tenho uma vida de comunhão, eu me sinto forte, eu me sinto confiante, eu sei que eu posso, porque eu tenho alguém que me dá respaldo. Amém, pessoal? E esse é Deus. Agora imagina, eu só busco a Deus na hora que está tudo difícil. Na hora que eu vou orar, eu mesmo me falo para mim, agora que eu vou orar. Eu não sei se você já passou por isso, se alguém já passou por isso, mas se alguém já passou por isso, sabe o que eu estou falando? É como se você falasse assim: eu não tenho moral agora. É ou não é verdade? E aí precisamos fazer o quê? Entrar por um processo de libertação da culpa. E aí você precisa ficar firme na igreja. Aí precisa dos pastores, aí precisa dos obreiros, aí precisa dos irmãos ajudando você. Não, meu irmão, Jesus te perdoou. Aquele processo, se você está em oração, não precisa desviar a luta, não precisa passar pelo processo da cura das emoções, não precisa estar ali falando para você: você foi perdoado, esquece a culpa. Não, se você já sabe, meu irmão, se você está em comunhão com Deus. Deixa eu desligar isso aqui. Minha Síria aqui fala sozinha, isso aqui é um demônio, irmão. Depois eu mexo isso aqui. Se você está em constante comunhão com Deus, você já sabe, você se posiciona. Agora, se você não está, te pesa a consciência. E aí você tem que fazer um trabalho para se libertar dessa consciência pesada. Então o que é melhor, meu irmão? Está sempre regando a plantinha. Sempre regando a plantinha. Quando vier a seca, você está firme, florescendo. Digam amém? Digam glória a Deus. Então, é o que aconteceu com Daniel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Continue, por favor. Então, era o 10 e 11, desculpa, volta lá, o 10 e o 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha diga comigo, 3 vezes no dia, se punha de joelho, e orava, e dava graças diante do seu Deus. Agora olha o que diz: como também antes costumava fazer. Daniel não resolveu orar quando veio o decreto. Daniel não resolveu buscar a Deus quando veio o decreto. Ele já fazia isso. Ele já buscava a face do Senhor. Então, quando veio o decreto, ele continuou fazendo. Vamos ler de novo? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Diga comigo, ele recebeu uma notícia. O que você faz quando recebe uma notícia? Ele entrou na casa dele. Aí diz aqui, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Então ele abria a janela e ele orava olhando para Jerusalém. Amém, pessoal? Jerusalém é a terra do pão. Jesus é o pão vivo que veio do céu. Amém, pessoal? Ele olhava para lá. Aqui fica para nós uma lição. Diante da má notícia, olhe para Jesus. Amém? Mas ele não começou a fazer isso naquele dia. Ele já fazia. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga comigo, antes ele costumava fazer. Agora o 11, por favor. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O que aconteceu? Acharam Daniel orando. Você já sabe a moral da história. Jogaram Daniel na cova dos leões. O que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões. A coisa mais linda que eu acho dessa passagem, meu irmão, é que o rei Dário era amigo de Daniel. E ele, como rei, tentou mudar o decreto, mas não tinha mais como mudar. Não podia mais mudar.
E quando ele vai jogar Daniel, ele mesmo diz para Daniel: Daniel, é como se ele falasse assim: você é um homem de fé, clame ao seu Deus, eu não pude te livrar, clame ao seu Deus. E aquele rei, meu irmão, ficou apreensivo a noite toda. No outro dia, pela manhã, ele foi lá na cova e gritou: Daniel, por acaso Deus te livrou? E ele ouviu lá de dentro: ó rei, o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. E o rei mandou tirar aquela pedra de cima daquela cova e tirou Daniel de lá, e foi bênção. Daniel não buscou a Deus por causa do problema, ele já buscava a Deus. Meu irmão, quando você busca a Deus por quem Ele é, você tem certeza que Deus envia o anjo e te dá livramento. Para encerrar, Atos capítulo 2, versículo 43. Vamos ver essa ação na igreja primitiva. Atos 2, 46. Atos 2, 46. Vamos ler comigo? Pode ser? No 3, vai lá. 1, 2, 3. Amém? Eles perseveravam, a igreja perseverava, unânimes, todos os dias. Não é igual a nós 2 vezes por semana, era todos os dias, no templo, e partindo pão em casa. Amém, pessoal? Amém. Ou seja, a vida de comunhão que aquele povo tinha era intensa. Meu irmão, se a gente for colocar em chuva, aquele tempo era temporal, hoje é chuvisqueirinho. O tanto que a gente busca a Deus. Era um temporal naquele tempo, meu irmão. Eles estavam todo dia no partir do pão, juntos, sentados, falando de Jesus, falando de Deus. Depois eles iam ao templo todos os dias, eles perseveravam. E agora o que é engraçado, o que é lindo? Com alegria. Não era um peso para eles. Meu irmão, quando você busca Deus por aquilo que Ele é, você tem alegria no coração. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Vamos falar com o nosso Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Meu irmão, eu vejo o quanto Deus nos ama. Você que está aqui, Deus está cuidando de você, para que você não caia nesse modo de pensar. Essa é uma mentalidade, ainda que inconsciente, ingrata, que só busca quando precisa. Não é assim ingrato? É ou não é verdade? Se você tem alguém que te busca só quando precisa, o que você fala que essa pessoa é? Na hora que ela está bem, ela não lembra de você. Você chama ela do quê? Do que você chama, irmão? Se a gente faz isso com Deus, a gente é o quê? Mesma coisa. Amém, pessoal?